Olá, pessoal. Nós estamos aqui agora para poder preparar e começar um novo capítulo. Nesse capítulo a gente vai falar sobre flip-flops, nós vamos falar sobre registradores e contadores. No fundo, nós estamos falando de elementos que são capazes de armazenar alguma coisa sobre memória. Então, nesse caso aqui, nós estamos interessados em memória. Nós vamos ter componentes do seu circuito que são capazes de lembrar alguma informação e, obviamente, passar essa informação adiante quando você precisar. Tudo bem? Então, esse é o contexto que a gente está falando. Então, só para poder começar a falar aqui, né? Elementos que armazenam dados. O que que são os elementos que armazenam dados? Eles são os componentes que precisam para as ações que devem preservar o estado de um equipamento. Como assim? Um exemplo aqui, ó, por quanto tempo um alarme deve tocar? Se o alarme deve tocar, por exemplo, por 10 minutos, o que que significa isso? Significa que a gente tem que, de alguma forma, contar até 10 minutos para que sejamos capazes de gerar esse alarme ou de completar o trabalho desse alarme. Tá bom? É, Enquanto o motivo da ativação estiver válido, esse alarme fica. Então, nesse sentido aqui, essa é uma outra alternativa. Você, por exemplo, deixou a porta da sua casa aberta, ele precisa lembrar que ele está ativado, ele vai ficar monitorando a porta da sua casa e vai avançar. Por outro lado, você tem uma questão que você pode simplesmente falar, olha, igual o alarme de carro muitas das vezes faz, você quer gerar esse alarme, quer deixar o alarme funcionando por algum tempo fixo, sem realmente interrompê-lo e parar o alarme por algum outro motivo. Então ele vai tocar por 10 minutos, ou ele vai tocar por 2 minutos, ou vai tocar por 100 minutos. Então, em cada um desses casos aqui, a gente tem uma alternativa para fazer. Mas é muito importante que, vamos supor, você abriu a porta da sua casa, ele ativou o alarme, começou a apitar e você fecha a porta da sua casa, você não necessariamente quer que ele pare de tocar porque você fechou a porta. Então o alarme precisa lembrar que ele está ativo e que ele precisa continuar tocando, tá? É esse tipo de memória que a gente está tentando trazer. Aqui, só para a gente colocar um pouquinho em contexto, o elemento mais básico de memória que nós temos, certo? Que a gente consegue fazer aqui, não é esse que a gente vai usar, é como se a gente pegasse um circuito que tem dois inversores aqui. Observa aqui, você tem um certo valor no A, esse valor é invertido, então B é igual a A invertido. Obviamente eu tenho aqui de novo agora o B invertido, que ele é igual ao nosso A, que é exatamente isso. Então esse circuito aqui, ele faz um loop e mantém esse valor. Tá? Ok? Então, nesse caso aqui, é um elemento bem simples para mostrar o conceito de memória. A gente vai fazer um ciclo lógico, e esse ciclo lógico vai guardar o valor que a gente está interessado aqui. Tá bom? Nesse caso aqui, não há forma da gente alterar os valores, então isso é um problema para a gente vai ter que fazer de algum outro jeito nesse sentido. Tá? Bom, então a gente vai começar agora a tentar aprimorar um pouco o circuito e a gente vai fazer o que a gente chama de LET básico. O que que é um LET básico? Um LET básico é um circuito que permite trocar o valor, tá? Então, se eu tiver com o reset aqui, certo? Colocar um valor 1 aqui no reset, o valor 1 vai chegar aqui. Esse aqui é um não ou, então o que que acontece? No não ou, toda vez que eu tenho uma das entradas como 1, a saída vai ser 0. Então ele vai avançar esse valor e vai transformar a nossa saída em 0. O que que acontece? Essa saída em 0 está aqui, tá? Então, o que que vai acontecer nesse caso? A nossa saída em 0 está aqui. Vamos supor que esse outro elemento 7 seja 0 nesse momento, tá? Então, a gente está falando aqui, ó, 0 e 0. O que que significa? Ou daria 0, não ou dá 1. Então, aparece um 1. Então, esse 1 aparecendo aqui, ele vai, obviamente, 1 e 1 vai gerar 0. Algum tempo depois, eu vou trocar a cor da caneta, suponho que algum tempo depois, o reset passou para 1. Então, esse reset que passou para 1, ou de 1 para 0, desculpa, ele vai gerar um 0 aqui, mas eu tenho o valor 0 embaixo. Então, 0 e 1 nos dá 1 ou dá 1, invertido dá 0. Então, ele continua gerando um 0 para a gente, que vai gerar um 0 e que vai continuar com esse 1, que vai continuar com esse 1 aqui. Então, a gente não tem mudança aqui no valor nosso, tá? Mas vamos supor agora que a gente pega agora uma outra forma, né? Então nós vamos pegar agora o nosso 7 e nós vamos colocar um valor 1 aqui no 7. O que que acontece?
1 e 0, com ou vai dar 0, invertido, 1 e 0, desculpa, com ou vai dar 1, invertido vai dar 0. Então, nesse caso aqui, ele deu 0. Então, agora nós temos as duas entradas, uma entrada com 0 e outra entrada com 0. No ou vai sair 0, mas invertido vai sair 1. Então, nosso Q deu 1, e na hora que nosso Q dá 1, entra 1 aqui. O que significa isso? 1 ou 1 vai sair 0. Desculpa, 1 ou 1 vai sair 1, invertido dá 0, e a gente fica nesse loop aqui até um dado momento onde a gente pode virar e fazer, no caso do nosso circuito, transformar esse 7 em 0, por exemplo. Então eu tirei a entrada 0, mas 0 ou 1 vai dar 0, vai dar 1 invertido vai dar 0, então a gente continua com 0 aqui, certo? Que é o nosso 0 exatamente aqui. E 0 ou 0 dá 0, invertido dá 1 e a gente continua com 1. Então, nesse caso aqui, a gente está com o reset e o set, ambos como 0, e ele sempre preserva o valor anterior. É esse que é a funcionalidade do nosso componente aqui, do nosso circuito. Tá? Bom, somente uma das entradas pode estar ativa ao mesmo tempo, então o circuito só funciona quando uma está ativa. Se a gente colocar as duas ativas, a gente vai ficar pulsando os valores aqui, tá bom? Esse é o nosso LET básico. Uma característica importante desse LET é que ele tem um reset, que é para zerar, e um set, que é para ativar. Tem dois sinais e a gente vai usar um dos sinais sempre de cada vez, tá bom? Bom, se a gente tentar redesenhar exatamente esse circuito ali, a gente consegue desenhá-lo como essa cara aqui, tá? Então a gente consegue desenhar esse circuito como essa cara aqui, simplesmente está redesenhando, funciona do mesmo jeito. Se a gente colocar 0 e 0, o que significa? Ele vai manter o que estava antes. E aqui a gente está fazendo um QA e um QB só para mostrar os dois valores, tá bom? Então agora a gente vai pegar, por exemplo, se eu colocar o reset como 1, se a gente colocar aqui ó, o reset como 1, significa que o nosso QB vai para o valor 1. Se a gente colocar o nosso set como 1, significa que o QA vai como 1. Se a gente colocar os dois juntos, a gente gera 0 na saída, que não é um valor que a gente espera ter, tá bom? Ok? Então, só para a gente poder tentar olhar isso aqui do ponto de vista de tempo, o circuito está ali em cima. Então vamos lá, vamos pegar o nosso circuito aqui, eu vou trocar a cor. Vamos pegar o nosso circuito aqui só para a gente ver. Se a gente colocar reset por 1, o que acontece? Em algum momento depois, aqui no caso do reset, a gente vai gerar os nossos sinais, o QA e o QB. O QA como 0 e, no caso, o QB como 1. Tá bom? Agora, algum tempo depois, eu tenho o valor 0 e 0. Então, 0 e 0 a gente mantém. Mas aí passa um tempinho e nós vamos fazer o set com 1 e o reset com 0. O que significa isso? Neste exato momento, a gente vai levar o QB para 0 e vai, ao mesmo tempo, trazer o QA para 1. Tá? Então, é isso que a gente está fazendo. E aí, o que a gente vai fazer na sequência? Algum momento depois eu tenho 0 e 0. Observa que esse valor aqui, olha, ele ficou aqui. E aí a gente quer avançar agora um reset, e o reset vai ficar como 1 por algum tempo, tá vendo? O reset fica como 1 e esse aqui fica como 0. Quando eu ativo o reset, o que nós temos? Nós temos a nossa saída com 0 e o nosso QB como 1, tá? Esse é o nosso contexto aqui. Só que aqui apareceu 1 e o 1. Esse estado aqui não é desejado, tá? A gente não tem esse estado desejado. Então, se a gente não tem esse estado desejado, o que acontece? Ele vai deixar os dois como 0. Em algum momento a gente vai 1 e 0 e a gente vai, então, reset, a gente vai colocar o QA como 0 e o QB como 1. E por aí vai, o circuito vai continuar funcionando aqui. Tá bom? Tudo bem? Então, esse é o nosso elemento. E a gente pode colocar uma outra funcionalidade nesse nosso LET, que a gente chama de SR, de set e reset, é o nosso LED que a gente vai controlar a potencial oscilação através de uma outra entrada que habilita ou desabilita alterações. No fundo, a gente vai colocar um clock aqui e o que acontece nesse primeiro pedaço aqui do nosso circuito? Que toda vez que o nosso clock tiver em 1, certo? Eu vou ter um 1 aqui e 1 aqui, e somente nesses momentos que o valor do R passa e o valor do S passa.
Tá? Quando o nosso clock estiver em zero, vai estar zero aqui, significa que a gente vai gerar zero na saída. Então, não importa o valor do R ou do S, o valor não vai passar. Tá? Essa entrada, então, é clock, a gente chama de gate, porque a gente tem uma chave segurando se a gente vai passar ou não o sinal. Tá bom? Nesse sentido, o que acontece? Eu preciso de um clock. Esse clock, ele está aqui, ó, e somente nesses momentos aqui que nós teremos a nossa saída. Tudo bem? E observa que agora, como o Q e o Q barra são sempre, como o QA e o QB sempre ficam invertidos, a gente nomeou ali Q e Q barra aqui no nosso circuito, tá bom? Então o que acontece? Olha, quando o clock está como 1 nesse intervalo de tempo aqui, a gente vai olhar e a gente viu que eu tenho um reset igual a zero e um set igual a 1. Então o nosso Q vai ficar com 1 e o Q barra vai ficar com zero. Daqui em diante, olha, ele mantém o valor. Então ele vai ficar com 1 aqui, certo? Ele está mantendo o valor. E observa que até a próximo clock, aqui que ele pode mudar. Por quê? Porque enquanto o clock está como zero, se o clock estiver como zero aqui, relembrando, esse elemento é zero e esse é zero. Então o R', R' e o S' não tem valores que possam ser alterados. Tudo bem? E aí, o que a gente vai fazer aqui nesse momento? Nós podemos avançar um pouco mais, né? E olhar nesse cenário que eu tenho o reset como 1 e a gente tem o set como zero. O que significa isso? Nós vamos gerar um zero aqui, esse zero vai persistir até o próximo, e esse aqui vai ser como 1 até o próximo, tá? Então é isso que nós temos aqui de circuito, tá? Tudo bem? Bom, nessa próxima subida nós temos o que? Zero, opa, zero, zero. E aí o nosso zero, zero, significa o quê? Significa que eu vou manter o valor. Então a gente vai manter o zero e vai manter esses uns aqui, tá bom? O que nós temos agora? Nós temos novamente mais um clock, e esse novo clock nós temos zero e 1. Então a gente vai ter que trocar, vai trocar o valor do Q para 1, ele vai continuar como 1, e o Q barra vai ficar como zero, que é sempre o inverso, tá? Esse aqui é sempre o inverso. Nesse novo ciclo, o que nós temos aqui? Nós temos 1 e 1, tá? Então quando a gente coloca 1 e 1, o que acontece? Os dois aqui descem para zero nesse dado momento, mas na hora que a gente soltar, ele vai ficar estranho, porque ele tem que estabilizar sempre para um deles, tá? Então a gente não está colocando e a gente não gosta de utilizar esse circuito. Só para poder pegar exatamente esse estado aqui, tá? Vamos pegar aqui, ó. Tá? Vamos pegar esse estado aqui nosso e vamos tentar colocar o 1 e 1. Então a gente está supondo que o clock está como 1. Então esse aqui tem 1, 1 e o clock também está 1. Então nós temos o nosso circuito como 1 e 1. Anteriormente aqui nós tínhamos o Q como 1, tá? Então o Q aqui estava como 1 e o Q barra como 0. Se o Q barra está como 0 e o Q está como 1, nós temos essa entrada. O que significa isso? Significa que a gente tem um 0 aqui, 1 ou 0 dá 1 invertido, gera um 0 aqui, tá? Tudo bem? Então eu vou até tirar esse aqui e vamos tirar esse aqui. O que acontece aqui embaixo? Nós temos 1 ou 1 dá 1 invertido dá um 0. E é esse que é o nosso problema. A gente vai tentar injetar dois zeros ali. Só que colocar esses dois zeros, 0 ou 1 aqui em cima, vai nos dar 1 invertido vai dar 0, ok? 0 ou 1 aqui embaixo vai nos dar 1 invertido vai dar 0. Ele vai ficar tentando fazer isso, mas em algum momento, um desses dois, o clock vai sair e um desses dois vai soltar, tá? Na hora que isso soltar, esses dois valores aqui, um deles vai virar zero primeiro. E esse aqui é o ponto, o que virar zero primeiro perde. Então, no nosso circuito, nós tivemos aqui a temporização para frente, que um deles virando zero significa que ele perde. Mas nesse momento que os dois estão aqui, nós estamos gerando valor zero conforme essa implementação do circuito, tá bom? Bom, se a gente quiser usar uma porta NAND, a gente também é capaz de fazer, tá? A única coisa que a gente fez aqui de verdade é que a gente mudou a ordem dessas portas lógicas. Então eu tinha aqui, ó, a gente manteve a ideia do circuito, só que o R estava aqui em cima, agora é o S aqui em cima, tá? É só isso que está mudando. Então eu continuo usando com AND e funciona sem problema. E aí, para evitar o conflito entre R e S, simultaneamente como 1,
a gente pode criar uma porta chamada D, e essa porta D ela vai ser usada para gerar o S e o R de forma bem mais direta, tá? Então a gente não precisa mais, não vai ter mais situação de S igual a 1 e R igual a 1. A gente também não tem S igual a 0 e R igual a 0, porque o D faz com que os dois sejam invertidos. Mas isso está tudo bem, porque a gente sempre vai gerar uma saída quando o clock estiver ativo, tá bom? Então, nesse caso aqui, toda vez que o clock estiver com valor 1, o que que acontece? O D vem direto aqui para o S e aqui a gente tem um inversor aqui, né? A gente passa por um inversor para fazer o R. Então a gente sabe que S é igual a NOT R, ou R igual a NOT S, tá bom? Esse é o nosso circuito, tá? Tudo bem? Então com isso a gente tem o nosso circuito aqui como um todo. No fundo, então só para a gente pegar a nossa tabela verdade, se eu tiver o D aqui e o Q, D igual a zero significa que a gente vai ter o reset igual a 1, então quer dizer que o nosso Q vai ser zero, né? E D igual a 1 significa que a gente vai ter o set igual a 1. Isso significa que a nossa saída vai ser 1. Tá? Esse é o nosso circuito, é isso que a gente vai ter aqui como componente agora. Tudo bem? Bom, tá vendo aqui a nossa tabela verdade de novo, né? O D indefinido. Se eu colocar um D, enquanto o D não está indefinido, nesse caso aqui, com clock igual a zero, ele mantém o Q. Então, enquanto eu tiver com clock igual a zero, funciona exatamente o circuito anterior, mas agora a gente está falando que o nosso circuito vai poder ser ativo com D igual a zero gerando um Q igual a zero. Com D igual a 1, a gente gera um Q igual a 1. Tudo bem? Bom, mostrando aqui um pouquinho da nossa forma de onda também, desse componente. O que que nós temos aqui? Relembrando, somente quando o clock está com valor 1, que a gente tem o nosso intervalo de funcionamento. Tá? O que que significa? Significa que nesses momentos, relembrando, aqui eu não mudo a saída. Aqui a gente não muda a saída. Ó. Qualquer mudança que eu tiver na entrada nesse intervalo marcado de vermelho, a gente não muda a saída. Tá bom? Tudo bem? Então vamos pensar aqui, olha, o D está com valor 1, lembra, ele está com valor 1 aqui, mas a nosso Q está como zero, olha. Então o Q continua como zero porque o clock não subiu. Na hora que a gente bota o valor 1, ele vai continuar com o valor 1 até o próximo subida do clock. Nesse momento o D é igual a zero, então a gente vai manter o zero aqui. Tá vendo aqui que ele subiu? Olha, ele subiu, mas não foi relevante. No momento em que ele virar para 1, aí sim, o clock subiu, ele vai ser mantido. Mas observa que nesse caso, o D mudou para zero no meio, então o D vai continuar como zero. O que, né? E aqui eu tenho uma subida e o D mudou para 1. Nesse caso, a gente vai mudar para 1 também. Até aqui funciona, esse 1 aqui não tem influência, mas ele está com valor 1, então não é um problema para a gente aqui, tá? Tudo bem? Bom, uma coisa importante que a gente vai ver com muito mais detalhes para frente é que a propagação do sinal não é instantânea, certo? No fundo, se eu voltar aqui nesse circuito, existe um tempo até esse sinal passar daqui, chegar aqui e estabilizar. E no fundo ele tem que vir aqui e estabilizar aqui embaixo. E ele tem que passar por aqui, olha. Então, essa influência toda demora um certo tempo, tá? O circuito demora um tempo para o circuito elétrico passar ali, tá? Então, a gente tem alguns tempos que são importantes para a gente poder olhar. O primeiro tempo importante é chamado de tempo de setup, tá? Esse tempo de setup é esse tempo aqui, ó. E eu preciso desse tempo porque o circuito precisa passar, eu preciso ter o valor a ponto dele chegar lá no final, certo? E conseguir ser transformado. Então, no fundo, é como se o sinal viesse daqui para cá, tá? Por outro lado, a gente precisa de um outro tempo, que é o hold time, que é o tempo que a gente precisa, no caso, certo? Que o D precisa estar estável após o hold time. Então, nesse caso aqui, esse aqui é o nosso hold time. Então, na prática, é como se a gente viesse aqui, olha, e tivesse isso aqui, aqui, tá?
É isso que a gente está falando aqui do nosso circuito, tá? O que que a gente precisa fazer? Então a gente precisa garantir esse tempo aqui, olha, para a gente poder gerar o nosso circuito. Esses tempos aqui estão muito fora de escala. A gente está vendo aqui, olha, 0,3 nanosegundos, 0,2 nanosegundos, certo? 1 nanosegundo te dá uma frequência de 1 GHz. Então nós estamos falando assim, é como se fosse uma frequência de 5 GHz, uma frequência de 3 GHz, para isso começar a tentar te afetar seriamente, tá? Na prática, então a gente quase não nota, mas é muito importante a gente ter essa sensação de que o nosso circuito não é instantâneo, tá? O que eu gosto de desenhar é que eu gosto de desenhar o nosso clock como sendo assim, ó, ele gasta um tempo até mesmo para subir. Então, na hora que ele vai gastar um tempo para descer também, tá? É isso que a gente está falando. E esse sinal aqui, ele também teria que subir, tá? Em algum momento ele vai descer. Só que essa curva aqui é muito íngreme. Então a gente está falando, na verdade, de um circuito assim, ou mais reto ainda, tá? Mais reto ainda, assim. Mas se a gente der bastante zoom, a gente vai entender que eu tenho um tempo de setup e um tempo de hold time. Lembrando, o tempo de setup é o tempo antes do evento do clock, e o tempo de hold time é o tempo logo depois dele, que a gente precisa também. Tá bom? A gente vai ver agora um outro componente que é o flip-flop do tipo D, certo? O que que acontece? A gente já viu um flip-flop, os LEDs mudam, aguardam o valor sempre que o clock está ativo em um, certo? Então, se eu tiver o nosso circuito, o clock está em um, qualquer modificação que eu faça nesse intervalo, o clock aceita sem problema. Só que isso costuma ser uma complicação para a gente, e o que a gente gosta de fazer do ponto de vista de circuito é que nós gostamos de transformar isso e usar um novo circuito que é chamado de flip-flop. Uma forma simples da gente enxergar o flip-flop é a gente pensar que nós temos dois flip-flop, dois latches, e nós temos um clock invertido do primeiro para o segundo. O que que significa isso? Eu tenho esse clock do primeiro e nós vamos ter esse clock do segundo. Então vai existir um pequenininho intervalo de tempo aqui, um ínfimo intervalo de tempo onde os dois clocks estão ativos, e é exatamente nesse ínfimo intervalo de tempo que tudo vai funcionar, tá? Então funciona como se fossem dois LEDs, certo? O circuito não vai ser esses dois LEDs, mas é a forma mais fácil da gente pensar. Então significa o seguinte, toda vez que eu tiver o nosso clock, esse aqui é o clock, né? E nós temos o nosso D, o que que vai acontecer? O valor que tiver neste momento aqui é o valor que será copiado. Esse valor aqui não importa, esse valor não importa, importa o valor que está exatamente na subida do clock. Tudo bem? Então, o que a gente vai mostrar aqui, um flip-flop mestre-escravo, no caso, porque eu tenho dois flip-flops, e aí nós temos o nosso clock, olha bem, esse clock está aqui, e agora só vale a subida do clock. Então, eu vou traçar aqui para vocês, só para tentar montar um alinhamento, tudo bem? Ok? Esse aqui tem que estar alinhado aqui também, né? Ok? O que que nós temos aqui? Olha, D está zero imediatamente antes, então o nosso Q vai sair com zero. Tá bom? D está zero aqui, certo? O que que nós temos? O nosso D está zero aqui. O que que vai acontecer depois do clock? Certo? O que que vai acontecer depois do clock? A gente vai ter um valor zero. E o nosso D, essa forma de onda está errada. O nosso D aqui está como 1, vai sair um 1 aqui. Nesse caso aqui, ó, o D subindo como 1 não vai gerar para a gente, certo? Porque ele não está na subida do clock. Então esse valor aqui é mantido como zero, tá? Tudo bem? Bom, variações de clock, tá? Então, se a gente, do flip-flop, certo? A gente tem flip-flops variados em borda positiva, que eu vou mostrar um exemplo, é aquele ali que a forma de onda não está boa, de borda negativa, que são ativados na descida do clock, ou de nível. Esses aqui são os nossos LEDs que nós temos. Ou quando o clock está em 1, ou quando o clock está em 0, vai gerar esse nosso circuito, tá bom? Então, só para a gente tentar olhar aqui o nosso circuito, o que que nós temos aqui, certo? Nós vamos ter este aqui, tá? Esse aqui é nível, esse aqui é subida,
esse aqui é descida, tá? Porque eu sei que é subida e eu sei que é descida porque ele é invertido. E esse aqui é o nosso clock. O que que nós temos então? Aqui está o clock. Então vamos pegar primeiro o de nível, é o que a gente já tinha olhado, tá? Então o que que nós temos no nosso circuito de nível aqui? Nós temos que o D tem 0, tá bom? Não vai mudar nada, o D está com 1. Na subida, esse pedacinho do D aqui, olha, é exatamente copiado para cá. Tá vendo? 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Tá bom? Agora vamos pegar um outro aqui, vamos pegar uma outra cor até para mostrar. Então, este 1 aqui, quando a gente está falando de nível, ele vai, subida, ele vai ser mantido até a próxima subida do clock. Tá? E quando a gente fala de descida do clock, significa que neste momento nós vamos pegar este 0 aqui e vamos trazer para cá. Tudo bem? Bom, agora o que que a gente tem? Vou voltar para o azul, voltar para o nosso azul. Nesse nível aqui, olha, ele está copiando exatamente isso aqui para essa resposta. Isso é nível, tá vendo? Esses dois aqui são exatamente iguais. Mas ele vai pegar esse D igual a 0 e colocar aqui até o final. Por outro lado, como em verde nós temos o nível, então nesta descida aqui que é o verde, tá? O que que nós vamos pegar? Nós vamos pegar o nosso D que está com valor 1 e ele vai ficar com valor 1 ali para baixo. Tudo bem? Então é isso que a gente está falando aqui. Se a gente pegar o nosso circuito, e aí eu não vou entrar muito detalhado aqui não, eu vou fazer um vídeo depois falando um pouco mais desse detalhe, mas a gente tem o nosso circuito e tipicamente nós vamos usar este flip-flop aqui. Tá bom, pessoal? Então, esse é o elemento nosso de memória, depois a gente detalha um pouco mais, falou?